emoções, os nossos sentimentos. Possamos receber o Espírito de uma melhor maneira, poder usar o nosso dia a dia também de uma melhor maneira. E vamos iniciar com essa última oração de Jesus nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema relacionado à Atlântida, que aconteceu um pouquinho da derrocada, né? Um pouquinho antes da queda de Atlântida, né? Tendo em vista a questão do exílio, né? Dos capelinos que vieram em grande escala para Atlântida, e esses capelinos provavelmente somos nós. A gente se meteu com os capelinos, ou melhor, com os atlantes, só que aí não deu muito certo. A gente acabou brigando e o negócio tomou outro rumo. Bom, aqui só para ter uma ideia de localização, né? Não sei se Atlântida era um continente bem vasto, né? Pegava toda essa parte norte, centro e norte do Atlântico. A configuração dos outros era um pouquinho diferente, né? Tinha um pouquinho mais de água aqui, um pouquinho diferente, e tinha muito mais árvores, né? Ou seja, tinha muito mais mato do que tem hoje. Aqui um outro continente também que não existe mais, né? Que também teve um probleminha aí também, muito parecido com o que teve ali, tá? Que é o continente de Mu, né? Ou Lemúria. É mais ou menos só para a gente ter uma ideia de onde ficava esse continente. Tá? Ele literalmente ele afundou, porque bateu um pouquinho aqui, né? Um pouquinho mais nessa região aqui. Teve um probleminha de uma bolinha de gude que bateu aí e quebrou o continente. E ele afundou. Tá? Mas isso já faz um bom tempo. Né? Não é a primeira, não foi a última vez que teve esse incidente. Há um tempo atrás também, há mais ou menos uns 200 mil anos, também aconteceu algo parecido. Então aconteceu em duas etapas isso. 200 mil anos atrás e há 12 mil anos. Só que há 12 mil aí o negócio foi para dar um basta mesmo. Que infelizmente o que estava acontecendo aqui não foi muito bom não. Tem alguns outros mapas, não sei se dá para enxergar direito aí. Esse daqui era como era o continente Atlântico, né, há 1 milhão de anos atrás. Então, quer dizer, a configuração da Terra estava um pouquinho diferente. Não sei se dá para perceber a África aqui, a América do Sul aqui. Esse já era o continente, tá vendo? Tinha muito mais terra aqui. Então, quer dizer, o continente Atlântico era muito maior. Muito maior. E aí, por movimento das placas tectônicas, né, as coisas vão se ajustando e parte do continente começou a afundar. E aí começou a montar aquilo que a gente chama hoje de Oceano Atlântico. Tá? Mas ele era muito maior. Então toda essa região aqui ó, era a Atlântida. Isso há 1 milhão de anos atrás. Aí a gente tem um outro mapa, datado mais ou menos de 80 milhões de anos, 80 mil anos, melhor dizendo. Ele já era bem menor. Tá vendo? Então essa outra parte aqui era muito mais água. E é exatamente isso que aconteceu. Então há 200 mil anos teve um incidente. Tá? E aí, boa parte daquilo que era continente, ele já deu uma afundada. Mas a derrocada final foi há 12 mil anos que aconteceu, aí essa parte aí sumiu, desapareceu. Desapareceu em termos, né? Tá lá, mas não em cima, tá embaixo. A composição deles, né? Eles tinham algumas etnias diferentes. Dependendo do autor que você vai ler ou da pesquisa que você vai fazer, ele tem várias raças, né? Mas a gente vai se basear basicamente
nessas 4 raças aqui, os brancos, os vermelhos, os negros e os amarelos. Todos eles conviviam na sociedade Atlante e dando origem, né, hoje, muito o que a gente tem da nossa civilização. Então eles saíram para várias regiões depois, como colonizadores, porque a civilização não se concentrava somente aqui, ela tinha outros focos de colonização, mas eles eram considerados os povos mais avançados, tecnologicamente, socialmente, economicamente, ou seja, eles eram bem mais avançados. Para vocês terem uma ideia, né, a tecnologia deles na época, há 12 mil anos, nós aqui ainda não chegamos nessa tecnologia deles. Vai demorar mais ou menos uns 50, 80 anos para a gente chegar naquilo que eles eram há 12 mil anos atrás. Então quer dizer que a tecnologia, por melhor que seja, hoje ainda não salva ninguém. Então você pode ter a maior tecnologia possível, você pode ter o dinheiro que você quiser, se os caras lá decidirem por alguns eventos, você vai embora. Isso não garante a gente aqui. Aqui a gente tem um outro mapa que mostra, né, para onde foi boa parte dos Atlantes, né, como é que eles começaram a se misturar em outros continentes. Eles foram se esparramando, influenciando boa parte do norte da África, né, a Ásia de uma maneira geral, a Europa e a América de uma maneira geral. Tá? Isso foi muito, como é que falar, expandido, né, pelos Atlantes. Eles meio que flutuavam em todos esses continentes, trabalhando, ensinando como os povos deveriam cultivar, né, fazer agricultura e medicina. Muita parte de saúde, da parte médica, origem deles. E é interessante, né, que quando eles levavam a cultura, levavam a medicina ou a agricultura, eles também levavam alguns pontos que eles chamavam pontos de canalização de energia, que eram as pirâmides. Então muitas das pirâmides construídas no mundo inteiro, porque a gente acha que pirâmide só tem aqui no Egito, né? Não, tem pirâmide no mundo inteiro. E a grande maioria dessas pirâmides foram construídas com a tecnologia Atlante. Para fazer o quê? Canalizações de energia e para servir de base para uma coisa maior que vinha e pousava em cima. Que era deles também. No caso, Stonehenge na Inglaterra também? Não, esse foi feito por um outro povo, mais antigo ainda. Esse foi o pessoal da Lemúria, os evoluídos lemurianos que fizeram. Os evoluídos. Aqui mostrando um pouquinho o que aconteceu aqui na nossa América, né? Então, da Atlântida, eles vieram muita gente para essa região aqui no Brasil, formaram algumas civilizações aqui, os astecas, né? Os maias e os incas, tá? Basicamente tem a origem atlântica. E muitos dos... É interessante, né, que o povo vermelho da Atlântida, eles ficavam mais ou menos nessa região. Na região mais ocidental. E é por isso que nós temos aqui muitos índios, né, aqui muitos índios de pele vermelha. Porque veio da onde? Exatamente do povo vermelho que vivia aqui, mais na banda ocidental. E o povo branco deles vivia mais na parte oriental, que é para onde eles foram. Boa parte foi para onde? Para Europa. E tinha uma boa faixa aqui, que era o povo amarelo e o povo negro, né? E daí veio para onde? Para a África e para a Ásia. Tá? Então essa migração foi muito forte. Estava um pouco disposto às civilizações aqui. Os vermelhos para cá, os brancos mais para lá, os amarelos e negros aqui. E aí é mais ou menos o que aconteceu a colonização dos outros hemisférios ou dos outros países. Era mais ou menos assim que eles se dispunham. Qual era a origem primordial dos povos da Atlântida? Eles vieram de um outro sistema, de sírios. Eles são sirianos. Não é aquele conglomerado de 33? Não. 33 somos nós. O que mais que tem aqui? Aqui fala um pouquinho das
das tecnologias, né, daquilo que eles tinham de força. E a grande diferença, né, que eles tinham para os outros povos é o domínio dessa energia que a gente chama de energia vril. Tá? Esse é o grande diferencial deles. Essa energia servia para um monte de coisas, mas o principal dela é exatamente isso daqui, ó, a inversão do eixo gravitacional. Então você literalmente anulava a gravidade. Ou seja, aquilo que pesava algumas toneladas, você simplesmente com a mão, e na verdade eles nem usavam a mão, usavam somente a força do pensamento e levitava, independente do peso. Essa energia que foi estudada pelos nazistas? Eles tentaram estudar, mas não deu certo. Precisa de outras manifestações ou de outras técnicas para aprender. Veio essa ideia da raça ariana dele? A ariana veio, mas não é com esse objetivo, né? Existem algumas... Eu não coloquei aqui, né? Porque achei que ia causar muita coisa estranha, né? Mas a raça ariana, não é que a raça ariana era pelo menos a pretensão dos alemães, a pretensão, mas na verdade esses 600 mil anos que nós estamos vivendo, ele pertence à raça ariana, tá? E a próxima raça que a gente vai é aquilo que a gente chama de raça dourada. Dourada. Nós vamos para essa raça dourada. Então a cada 614 mil anos nós temos uma virada de raça. Nós estamos agora no momento da raça ariana. Tá? E simplesmente os alemães se apropriaram dessa ideia de que a raça pura era ariana. Uma grande besteira, mas tudo bem. Estou falando, a raça hoje predominante na nossa existência nesse planeta é a ariana. E não necessariamente é branca. A gente acha que a ariana tem que ser branca. Não é isso. É outro tipo de energia que tem a ver com o DNA. Não tem nada a ver com a cor. Tá? O nosso DNA hoje é para a raça ariana. A próxima raça é a raça dourada, só que aí tem uma mudança no DNA. Que vai estar se encerrando na metade desse milênio. Aí tem uma mudança pesada na forma como a gente vê a vida. Essa mudança dessa inversão aqui possibilitou, né, que se fizesse muitas coisas, não só na parte civil, ou seja, na parte de construção propriamente dito, mas também era muito utilizada essa energia vil para cura, tá? Porque ela consegue reconstituir aquilo que está errado a nível subatômico. Tá? Então a atuação dessa energia vril, quando é bem canalizada, ou seja, quando você sabe como manipular ela mexe nas partículas subatômicas, ou seja, ela reorganiza aquilo que está desorganizado. E aí, literalmente, você fica curado, assim, muito rápido. Mas precisa saber como fazer isso. Um pouquinho mais para frente a gente vai aprender outra vez. Hoje a gente conseguiria, nesse plano que estamos, conseguiríamos despertar essa energia vril? Não. Nós não temos essa permissão. Existem tentativas, existem livros sobre isso, como você despertar a energia vril em você, não é nem o começo. Nós não temos essa permissão. Porque tem alguns caminhos para serem percorridos pela nossa mente, e isso não nos é passado. Isso literalmente foi apagado. Que foi uma das grandes brigas na época. Nós queríamos saber como fazer, e os mestres que dominavam essa energia não passavam. Passava só o básico. O básico não era o suficiente para fazer isso. Tá? O básico que eles passaram já foi suficiente para a gente praticar a guerra. Já foi o suficiente para matar as pessoas, só com a energia vril. Mas a cura não foi passada. Nem esse movimento aqui de inversão também não foi ensinado. As pirâmides foram construídas com base nessa energia? Sim. Quase 95% das pirâmides foram construídas assim. Eu tenho uma lista aqui de umas 30 e poucos pirâmides, depois eu mostro,
no mundo inteiro, para vocês verem como é que elas se montaram. Tá? Todas elas do mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho. Aqui só para vocês verem, né, um pouquinho a utilização. Aqui é a utilização e canalização para cura, que era manual que se fazia. E aqui algumas edificações, né, no Antigo Egito, que é a maior representação nossa, da utilização dessa energia invertendo a polaridade gravitacional. Tá? Eu coloquei algumas outras formas, alguns outros lugares, né, onde a manifestação se tornou muito forte também, como por exemplo, na Ilha de Páscoa. Tá? Você fala, mas como é que é possível fazer esses gigantes aqui, que tem cerca de 10 metros de altura, algumas toneladas, e se você olhar do lado, não tem nada da onde que veio isso daí. E a Ilha de Páscoa, ela fica aqui, ó, um pouco longe, né? Como é que você, há, sei lá, alguns milhares de anos, conseguia vir até aqui? Como? De que jeito? Então tem algumas coisas que a gente não consegue explicar, mas está lá. Está lá. Alguma explicação? Eu visitei a ilha e eles têm um monte de teoria que os museus lá... Teorias é o que não falta, né? rolam, mas recentemente eles encontraram estátuas de 32, 45 metros enterradas. Está dentro da terra. E aí você fala, ó, como isso foi possível ser construído, como foi possível ser levado até lá, ou trazido, né? Porque você não consegue achar uma explicação lógica para isso. Também temos aqui, entre os sumérios. A Suméria também pode-se dizer assim, um povo, né, que foi instigado ou foi trazido pela energia atlântica. Ou seja, eles se localizaram aqui perto da Mesopotâmia, né, há muito tempo atrás, são essas cidades aqui que deram origem, e algumas construções que existem lá. E você fala, como é que foi possível construir isso há alguns milhares de anos atrás? Como foi possível construir isso? E está lá. Construído. Isso entre os sumérios. Eu estou falando aqui há 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 6.000 anos atrás. É um tempinho razoável. Essas pirâmides, assim, foram construídas antes da vida dos carpelinos, né? Os Atlantes. Não. Não? Depois? Foi depois. Aliás, assim, você falou que os Atlantes vieram de Sírios, né? Eles já vieram, assim, mais ou menos pronto, ou seguiu uma evolução? Mais ou menos pronto. Já pronto? Não seguiu a tapulha de macaco? Não. Eles pularam essa fase. Eles não tinham aparência assim minha. Já vieram já com aparência humanoide. Já. Tanto que eles não conseguiam encarnar aqui. Esse continente ele foi construído ou foi trabalhado no semimaterialismo, ou seja, basicamente ele ficava só na quarta dimensão, porque não dava para eles encarnar. Porque os naturais da Terra não tinham condições ainda de receber um cérebro atlante. Não tinha condições. Então eles tiveram que esperar durante alguns milhares de anos aqui, até que a civilização aqui conseguisse receber eles, transferindo a alma, pode-se dizer assim, ou o espírito, né, para conseguir encarnar, porque até então não dava para encarnar. E eles sabiam que vinham de Sírios, eles tinham essa consciência? Eles sim. Eles tinham, inclusive, uma comunicação direta com um senhor chamado Jesus. Eles tinham um templo, tinha uma telinha dessa assim, né? Uma tela, que eu falo telinha, mas era uma tela gigante. Eles entravam em oração. Essa tela, ela era... Hoje a gente vê a tela fixa, né? Ou seja, de plasma, ou que seja 3D, 4K agora, que são essas TVs mais modernas, né? Mas ela é sólida, né? Essas telas, elas eram o quê? Holográficas, tá? Então, e tem mais um detalhe, você interagia com a pessoa do lado de lá.
E se você quisesse, você entrava dentro da tela. Você entrava na tela. E ia para aquele lugar. E eles tinham conversas com Jesus, sem maiores dificuldades. Estranho, né? É. Aqui o pessoal do Egito, né? Então algumas manifestações do Egito. Aqui é como foi feito o projeto inicial das 3 pirâmides grandes lá. Esse era o projeto inicial. Hoje não está desse jeito, né? Está um pouco diferente. Não tem água lá, só areia. E aqui mais ou menos o delta, né? O Egito e as principais cidades, que é Mênfis, né? Karnak, Tebas, Luxor, ou seja, as principais cidades que foram sendo montadas e se tornaram capitais, dependendo da dinastia, se tornaram capitais nos seus devidos momentos, né? Não sei se vocês conhecem bem a parte do Egito. Aqui eu coloquei um pouquinho da história do Egito, né? Ele dividida basicamente em 3 pedaços, né, em 3 eras. Essa foi a parte inicial aqui do Antigo Império, que vem da dinastia 1 até a 6ª dinastia. Basicamente a capital era Mênfis. E é interessante que os egípcios, no começo da civilização deles, eles eram monoteístas. Eles eram monoteístas. Depois virou. Depois virou. O que causou essa mudança? Nossa. Quer dizer, você fala antes do Akhenaton. Eles Sim. ele seduziu, não tem? Não, ele introduziu depois, mas antes, no começo, lá no comecinho, eles eram monoteístas também. Nossa tendência, por nós termos vindo de várias civilizações, é trazermos o quê? Deuses diferentes. A gente não traz o mesmo Deus. E aí fica difícil nós caracterizarmos, nós aqui, falar o que é Deus para você. Não é nem quem é Deus, o que é Deus para você. Cada um dá uma definição diferente, porque isso não está muito claro para a nossa mente. E a gente trouxe isso. E quando nós viemos para Atlântida, o que aconteceu? Aconteceu o mesmo problema. Os Atlantes eram monoteístas, ok? E a gente veio e trouxe um monte de deuses. Ou seja, desmontou a parte religiosa atlântica. E como também a gente começou a reencarnar em outras regiões, o que a gente levou? Um monte de deuses. Inclusive deuses que nem existem, chamado forma-pensamento. E exigindo sacrifício ainda. Humano. Sacrifício humano. O Médio Império, tá? E depois o Novo Império. Mesmo assim, um pouquinho antes de Cristo. Tony, antes de chegarmos no Egito, a gente veio de onde? Antes de chegar no Egito, nós viemos de onde? Como assim? Porque do Egito nós fomos Atlantes, certo? Sim. Antes de sermos egípcios, o que nós fomos? A gente apanhou muito. Tudo bem, mas com que crachá? Teve várias civilizações aí no meio, tá? Entre os sumérios, principalmente ali na região da Mesopotâmia, que ali era um lugar muito rico, né, de água, tinha muita abundância, pode-se dizer assim. Então a gente viveu muito tempo ali naquela região. Uma boa parte foi para a África, uma parte foi para a Ásia do outro lado, tá? Mas boa parte disso foi fugido. Uma parte conseguiu escapar, mas uma parte pequena. E aí as reencarnações seguintes começaram a vir uma atrás da outra. O próprio dilúvio católico que a gente tem, né, é uma representação um pouco diferente daquilo que aconteceu na Atlântida. O afundamento de Atlântida nada mais é do que uma representação católica do dilúvio. Tá? Porque toda aquela região do Mediterrâneo, já existia o Mediterrâneo, certo? Só que a ponta lá de Gibraltar, ela era fechada, ela não era quebrada, que é exatamente a pontinha entre
Portugal, Espanha ali no finalzinho e a África. Então ele era fechado. Então ali era um grande lago, era bloqueado. Com o afundamento de Atlântida, subiu demais a água e rompeu aquilo que estava bloqueado do Mediterrâneo. Rompeu aquilo lá. E esse rompimento, hoje você tem, é navegável e tudo mais, mas antes ele era fechado. E esse rompimento possibilitou que depois os navios que estavam vindo lá de Atlântida conseguissem entrar, e entraram. Aí foram lá para Grécia, lá no fundinho, né? Você foi até o fundinho, entrou em Roma, Grécia e tudo mais. Eu acho errado. Nós somos atlantes antes de sermos egípcios, né? Bem, isso, bem antes. Eu falei o contrário. Nós somos primeiro atlantes, depois egípcios. Mas no meio a gente teve outras passagens aí, certo? Porque a gente ficou meio sem pátria, né? Porque as principais civilizações que poderiam nos acolher ainda não estavam florescidas ainda, tá? Então precisava esperar. Então nós apanhamos muito no astral, né? Antes de começar a vir outra vez. Então isso foi dado um breque em nós ficamos alguns milhares de anos parado no astral, preso no campo magnético, até esperar que nosso campo mental desse uma sossegada, aí foi possível voltar a reencarnar em grande escala. Fala. Nessa época, nessa idade da Terra, você Pangeia, essa separação... Não, Pangeia foi bem antes. A Pangeia foi antes. Foi bem antes. Pangeia foi muito antes disso. Pangeia tem mais ou menos 1 a 2 milhões de anos para trás. Sim, mas isso foi bem antes. Os incas foram uma parte vermelha? De Atlantes? Uma parte dos incas, sim. Uma parte, sim. Porque os incas tinham uma mistura. O inca tinha mistura de raça. Acho que eu coloquei aqui os maias, para vocês verem os maias. Tá? Algumas pirâmides aí, você fala, mas como é que na época já dava para fazer essa pirâmide? Entre os maias. Estou falando aqui na América. E a Lemúria é antes de Atlântida ou depois? Lemúria é antes. É ali que a gente deu uma passadinha que não foi boa. Onde a gente passa nunca é bom. Não sei o que acontece. Dá para perceber. Haja vista, né? Nós temos um probleminha aí de... Haja vista, né? Não sei o que tem isso. É nóis. Aqui falando um pouquinho dos maias, né? Ele já é uma civilização bem mais recente, pode-se dizer assim. Mas tem a ver muito com a América, né? Então está muito a ver conosco. Então a gente viveu também muito tempo entre os maias. Mas isso é bem depois de Atlântida, bem depois. Então a gente deu uma visitadinha aqui também. Incas também, né? Incas e astecas, né? Então são maias, incas e astecas. Os três a gente ficou muito neles. Aqui eu tenho... Esses daqui são quem? Esses são os astecas. Aqui são a civilização asteca. Algumas representações dela. E aqui falando um pouquinho da civilização asteca. Daqui é a civilização asteca. Esse era um desenho que eles conseguiram pegar em pedra de como era a cidade principal deles, que é a Aztlán, capital do Império Azteca. Não está nada assim hoje. Tony, num dos estudos que você nos apresentou, alguns atlantes se salvaram, não é? Sim. Para onde eles foram? Eles foram pelo mundo. Na verdade, foram 600 atlantes que foram, literalmente, conseguiram sair. Mas eles foram preparados para sair. Foram preparados para sair de Atlântida. 600. 12 navios, por isso tem entre os hebreus as 12 tribos, é daí que vem. São 12 navios, cada navio com 50 meninos, na faixa de 17 e 18 anos. Nenhum dos mestres seguiu eles. Os mestres ficaram em Atlântida. É assim. Aqui
outra visão panorâmica. Esse daqui já não é mais os astecas. Não, é o asteca ainda. Daqui é os astecas. Eu cheguei aí nessas duas pirâmides daqui, a pirâmide da Lua e do Sol, e não me senti muito bem lá em cima, não. Não gostei da energia que eu senti lá. Essas Foi que muito são bom. Trucadas, elas eram trucadas para sacrifício animal. Né? Tinha sacrifício Porque animal. as que são pontudas, elas não serviam para sacrifício. Não, mas era ideal para pouso. Para pouso, quem é que pousava na pontinha? Alguns amiguinhos externos. Ele servia de base Essas para... são as piores, porque essas Sim. têm muito sacrifício animal. Sim, inclusive nessas, tá vendo aqui nessa, aqui é como se fosse a avenida principal, né? Do lado tem muitos lugares de gente enterrada, nas laterais, assim. Então você vai andando aqui, você vai sentindo, sabe, parece que você está num corredor polonês, né? Levando pancada e tudo quanto é lado. Aí você fica assim, nossa, que energia. Não é uma energia muito legal, não, eu não gostei. O lugar é muito bonito, tá? Mas a energia nada boa. Isso foi o que eu senti, né? Como eu sou meio retardado, então... Talvez inteiro, não sei. Aqui a gente tem só uma panorâmica, né? Como é que esses impérios se dispuseram. Ou seja, os astecas mais para o norte, aqui no norte do México, né? Aí toda essa parte da América Central ficaram os maias, né? E aqui mais para o sul, aqui são os Andes, né? São os Andes nossos. Aqui ficaram os incas. Tá? É mais ou menos assim que eles se dispuseram. E aqui uma representação também dos incas. Né? Aí chama-se Machu Picchu, não é assim? A energia deve ser melhor que o corredor polonês, né? É, dependendo como você vai lá. Né? Qual é a sua intenção, né? É isso. Tem alguns lugares aqui que tem muita gente enterrada também. Muita gente enterrada. Aqui uma outra visão panorâmica, né, de Machu Picchu. É legal. Eu tinha muita escola, né? Bastante. Eles usaram, a parte da educação dos incas era muito forte. Muito forte. Aqui só para vocês verem, né, quando a grande pirâmide, né, afundou, tá, ela era bem maior do que a pirâmide de Quéops, que pode-se dizer que é a maior pirâmide hoje visível, porque tem pirâmide maior, mas está enterrada. Logo, logo elas vão começar a aparecer. E aqui é só uma representação dela lá embaixo. Ela funciona ainda. E ela lá embaixo, ela causa um problema, né, no campo magnético. Então, os aparelhos nessa região, que a gente chama de Triângulo das Bermudas ali, né, não funcionam direito. Todas as rotas, né, tanto faz marítima ou aérea, eles tentam desviar, porque, sabe, passou ali, apaga. Inclusive, quem tem marca-passo, não recomendo ir para lá. Estou falando sério, porque ele vai entrar em, sabe, em desritmia, ele vai ficar descontrolado. Porque vai entrar num campo magnético e não tem como controlar, porque o campo magnético dela é extremamente poderoso e está funcionando ainda. Não parou. E tem profundidade estimada? Tem. Sim. Aqui só uma outra representação dela, né? Ela foi moldada, né, com blocos, como as outras, tá? Só que depois ela foi fundida. Ou seja, não tinha mais blocos. Ela fundiu e cristalizou. Como se fosse um vidro único. Um vidro único. Mas não é vidro, é cristal. Impenetrável. Pelas nossas tecnologias, ele é impenetrável. Quando a gente fala do nosso trabalho invertir a polaridade de alguma coisa, a gente está invertendo a mesma coisa que inverter o eixo gravitacional? Não, Não, né? isso é outra coisa.
Aqui só outras representações da pirâmide, né? Aqui seria uma foto no fundo do mar dela. Uma foto no fundo do mar dela. Que é esse parte central aqui. Ó. Mas aí tá ela toda? Não tá, tá? Só uma parte Uma está parte. visível, a outra está enterrada ainda. Mas ela está lá. De quem tirou essa foto? Foi alguém. Mas quando se aproxima não dá nenhum efeito? Dá. Quando se fala de pirâmides na Lua, tem alguma relação? Sim. Os Atlantes foram para a Lua também. E eles receberam ordens para construir como é que eu posso dizer? Não é bem um castelo, mas é um... Hã? Não. Construir uma base, eu acho que seria a palavra mais adequada. Construir uma base lá, mas não é para visitação. É uma base de prisão. Por acaso é. Os famosos cristais Atlantes, né? Eles sempre foram usados para energia, por exemplo. Todas as naves Atlantes, ou todos os equipamentos que têm movimento no Atlante, sempre tem uma base de um cristal. E é esse cristal que canaliza a energia e faz mover. Não usa energia elétrica. A energia elétrica para eles ficou muito ultrapassada. Eles usavam energia de cristal. Você não lembra dessa parte? Infelizmente não. Não. A gente já tem energia de cristal, mas Eu sei. ela não é manuseada da forma como a gente gostaria que fosse. Por isso que eu estou falando. Então, essa tecnologia ela já existe. Só que para que ela funcione com a mesma potência de lá, eu preciso usar energia abril nele. Aí ela funciona com a mesma potência. Aí dá certo. Que não é o que a gente faz hoje. Não. Bem diferente. Por um lado é infelizmente, por outro é felizmente. Né? Hoje é felizmente, é melhor que seja assim. Eles também conseguiam, com uma certa facilidade, né, acessar aquilo que a gente chama dos registros acásticos. Tá? Então eles tinham facilidade desse acesso. Hoje o nosso registro acástico está guardado num lugar, de toda a nossa civilização aqui está guardada num lugar, e eles na época eles já tinham acesso a isso. Como eles praticamente não tinham problema de karma, eles praticamente não tinham problema de karma, os Atlantes puros, não os Atlantes depois, mas eles não tinham problema. Isso. Então os Atlantes puros, eles não tinham problema de karma, então eles podiam acessar o registro acástico, que é mais o quê? Para não ficar perdendo o tempo do que deveria fazer. Então, rapidamente, eles faziam uma leitura do que precisava e tomavam as decisões muito simples. Tranquilo. Eles não tinham leis. Os Atlantes não tinham leis. Só tinham a moral. Só isso. Eles não tinham leis. Não precisava, né? Não. Eles tinham a moral e todo mundo fazia o quê? Fazia o que precisava fazer. Também não tinha dinheiro. Não se usava dinheiro. Nem eletrônico. Todo mundo fazia o que precisava fazer. Todo mundo tinha o que precisava, sem nenhum problema. Era assim que funcionava. Nem todo mundo tinha carro. Tinha carro aqueles que precisavam para alguma atividade mais forte. Quem não precisava, tudo coletivo. Tudo coletivo. E não tinha nenhum problema isso. Não tinha policial também, não precisava. Também não tinha nenhum sistema político. Não existia eleição também. Nem tinha hospital, eles não tinham hospitais. Não tinham. Média de sobrevivência deles, 130 anos. Média. Alguns chegavam a 200, 220 anos. Em plena saúde, assim, campo mental perfeito. E eles sabiam que iam desencarnar com antecedência e sabiam que logo iam voltar. Porque não precisava ficar no umbral. Eles iam e rapidamente voltavam. Às vezes, questão de semanas, já estava nascendo na barriga de alguém. Bem simples. Tony, tinha
ela disse que ela era uma criança. E ela falando que ela tinha 12 anos quando escreveu esse livro. Ela disse que eles tinham uma tecnologia, um sistema de recompor o corpo físico quando estivesse muito debilitado. E rejuvenescer, como a gente fala, que quando vai para o... Tem, acho que até tem um lugar aqui que coloquei uma imagem que era mais ou menos isso, mas todos eles eram modelos piramidais. Você entrava e o corpo era meio que refeito, assim, pode-se dizer assim. Então você mantinha por muito tempo a vitalidade, sem problemas. Era muito fácil isso daí. Por isso que eu falei, eles não tinham hospital, porque as pessoas não estavam doentes. Doença significa o quê? Doença da alma, não é do corpo. Por isso que a gente fica doente. Não é o corpo que adoece, é o espírito que adoece. Como eles não tinham problemas espirituais, então eles não ficavam doentes. Desgastava, sabe, pelo tempo. Você vai, tempo, é normal, vai desgastando. Mas mesmo assim eles se recuperavam com uma certa facilidade. E praticamente quase todos praticavam esportes, sem exceção. Todo mundo praticava esporte. Mas você falou que eles não tinham karma. Por que Deus colocou a gente lá? É o karma para isso? A gente já vai ver a historinha deles, por quê? É assim o sistema produtivo de alimentação? Tinha. Eles tinham plantações e não abatia nenhum animal. Não tinha abate de animal. Não tinha nem leite, nem ovo. Esses animais existiam, mas não se usava nada de animal. E as pessoas que hoje falam que fazem a leitura dos registros acásticos? Faz o quê? Leitura dos registros acásticos. Se você for um Exu, você consegue. Você é um Exu? Porque a gente vê, né, as pessoas dando curso disso e falando que acessa. Não, acessa uma parte do campo mental da pessoa, só isso. Se você treinar a mente, você consegue acessar uma parte do campo mental. E é um mental inferior. O superior você não tem acesso. É vedado. O mental inferior é fácil. Nem precisa entrar, só cutucar a pessoa, na hora você já sabe como é que ela é. É rapidinho isso. A pessoa mostra na hora o que é. Não precisa nem entrar no campo mental dela. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Acho que aqui já começa, né? Não, aqui ainda não. Então ocorreu um pequeno probleminha aí, né? Tinham quantos aí? 60 milhões, é isso? Então era uma população razoável. Um pouco menos da metade da população brasileira. Quantidade razoável de pessoas. Mas o adolescente era Atlanta. Ele era de origem Atlanta. O adolescente que matou. Não? Esse já era um capelino. Já era capelino. Já era capelino. Ele já tinha chegado. Já trouxe a guerra. Aí está o porquê que eles deixaram... Isso. Dá uma lidinha aqui no texto. Exatamente nessa conversa com o grande espírito, que viria a ser conhecido depois, numa encarnação aqui, como Jesus de Nazaré. Ele era tratado como o grande espírito. Eles estavam apavorados com o que havia acontecido e tentaram falar com o espírito maior. E aí, o que a gente faz? E aí vem exatamente o que Jesus queria que fizesse.
Ou seja, vocês vão receber os capelinos. E ninguém questionou. Ninguém falou que... Olha o que você vai fazer conosco. Não. Porque os efetivos atlantes, né, já não precisavam ficar mais aqui. Se quisessem ir para um outro mundo, poderiam ir sem maiores problemas. Mas precisava permitir a vinda dos capelinos para tentar ajudar a ingressar num novo campo de energia, num novo caminho. E a civilização mais moderna, ou mais atualizada, ou mais equilibrada na época era ela. Então, vieram em massa para nós. Chegamos juntos. Tem que saber que um é outro, né? Eles até agradecem por estar fazendo essa missão, assim, de ajudar Sim. um pouco. É que nós valorizamos demais essa vida, né? E a gente entende que aqui é só uma passagem, um aprendizado. Tá? Eu estou aprendendo aqui. E para os atlantes da época, não tinha problema, porque sabiam a origem espiritual deles, sabiam que eles não tinham nenhum problema com relação a isso. Então, qual era o objetivo deles? Pela questão moral, pelos valores que eles tinham, tá bom, pode vir que a gente vai ajudar. Que é o que acontece com a maioria das mães aqui. É o que acontece com a maioria das mães. Nem sempre o bebê que vem tem uma afinidade terrível com você. Tem exatamente o contrário, né? Não sei se existe a palavra desafinidade, né? Pode inventar hoje. Vamos lá. Vamos inventar um neologismo aí. Mas muitas dessas crianças que vêm não têm nenhuma afinidade com a gente. E é interessante que a mãe aceita. A mãe aceita. Você pode até conscientemente falar, não aceito, não quero. Mas desdobrado, alguém chega no seu ouvido e fala, tá vendo? Por causa disso, o que você vai fazer? Eu acho melhor eu aceitar. E aceita. E aceita. Tudo bem, vai vir outras coisas no pacote, a gente sabe. Tá? Mas os pais são meio que convencidos, entre aspas, falar, vai ficar com essa criança. Mesmo não tendo afinidade, que é a grande realidade hoje. A maioria das crianças que vêm não tem muita afinidade com a gente, não. São resgates, ajustes, aprendizados, e é interessante que os pais assumem isso. Isso é feito antes de encarnar, antes. Estou grávido, aí foi feito o acordo? Não, é antes de engravidar, bem antes, é chamado o casal, fala, vocês vão ter um filho, desse jeito, com essas características, e tem isso para aprender e resgatar. Aí a gente abaixa a cabeça e fica quieto. Por mais que você não goste, por mais que você não concorde, é assim que é feito. Toda encarnação é feito desse jeitinho. Eu sei que alguns de nós às vezes demora horas para ser convencido, mas é convencido. É convencido. Porque é mostrado, né? Os registros acásticos, eles abrem a lista e vem assim, né? Você fica... E não tem como escapar. Você sabe que você precisa aceitar aquilo lá, levar. Você fala, mas e o meu livre-arbítrio? O seu livre-arbítrio existe desde que você não cometa certas infrações. Você cometeu, acabou. Aí você tem que assumir outras coisas para corrigir algo que eu fiz. Provavelmente com aquela criança que está vindo comigo. Aí você tem que ajustar. Toninho, você pode falar assim que... essa história do giro de Capela, por exemplo, Capela era um planeta que estava assim, bastante evoluído e tal, né? Aí depois teve aquele... o pessoal ia passar por uma outra fase, e esse pessoal que não se adaptou, seriam os exilados, viriam para um planeta que seria mais atrasado, né? Aí esses vieram para Atlântida, quer dizer, a gente estava mais evoluído, né? Quer dizer, eles não vieram para um lugar atrasado, eles vieram. Atlântida era mais atrasada do que o planeta de origem deles. Era mais atrasada. Fala muito assim, que a Terra está passando por uma transição e o pessoal vai para um planeta mais atrasado. Então, assim, não é tão feio o negócio, né? Assim, não é Eu não sei o que você acha da Era das Cavernas, não sei o que você acha dessa era.
Tá? Não, se você, a gente for com um planeta que tem parecido com a Ah, você gostaria de que fosse assim, né? Entendi. Nós não iremos. Nós não iremos. Nós temos uma coleção chamada A Saga dos Capelinos, né? São acho que 8 livros, né? E lá conta uma história assim, que na verdade tinha uma raça aqui que era criada aqui, quer dizer, era, né? Só que eles eram muito assim, eles não tinham muita iniciativa, eles eram muito amigáveis, né, digamos assim, não tinha muita briga, né? E aí falaram assim, pô, o pessoal precisava evoluir, vamos botar um pessoalzinho mais... botaram o capelino. Aí quando chegou os capelinos na aldeia, né, eles eram meio diferentes e tal. Aí teve uma discussão lá, que esse que era capelino pegou um pedaço de pau e matou o outro. E assim, o pessoal não sabe o que fazer, porque nunca ninguém tinha matado ninguém, né? Eles ficaram... Lá conta essa coisa, né? Que era um pouco mais aguerrido, mais... Nós somos assim. Precisava dessas pessoas? Não precisava. Mas era a civilização mais adequada para trazer uma nova oportunidade para nós. Infelizmente, nós não fizemos o que precisava fazer. No finalzinho da Atlântida, daqueles 60 milhões, já tinha chegado mais ou menos a uns 80, 85 milhões de encarnados. Ou seja, muita gente nasceu. E mesmo assim não deu certo. Eu acho que a gente não entendeu a mensagem. Mesmo porque, mesmo os sacerdotes daquela época ensinando ou mostrando que existia Jesus, existia o Espírito, o grande Espírito que eles chamavam, não chamava de Jesus, mas o grande Espírito, mostrando que as coisas poderiam ser diferentes, tudo isso foi abandonado. E era interessante que esses sacerdotes, eles dominavam o vril. E o que nós fazíamos? A gente matava eles para querer saber o segredo do vril. E eles falavam? Não. Morriam, mas não contavam. Porque sabiam os efeitos disso que ia acontecer. E eles sabiam que a maioria deles ia ser morto. E aceitavam, sem problemas. Nós não aceitaríamos. Ou aceitaríamos? A gente ia brigar. Eles não brigaram. Nunca brigaram. Nunca brigaram. Talvez é isso que falta em nós. Paz de espírito. Nós não somos pessoas com paz. Nós não temos paz. Por isso que a gente fica nessa conturbação o tempo inteiro. Falta paz em nós. E a paz está ligada a uma palavrinha muito forte, chamada felicidade. Eu só sou feliz se eu tenho paz no coração. Se eu não tenho paz, eu não consigo felicidade. Aí eu busco que nem louco a felicidade. Não vou encontrar, porque eu preciso primeiro me apaziguar comigo mesmo, aí eu consigo ser feliz. Duro, né? Aonde mais a gente vai buscar a felicidade? A gente compra, a gente tenta usar certas coisas estranhas para ser feliz. Não vai ser feliz. Nós temos aqueles, como é falar? Momentos de felicidade. Mas e a felicidade? Ela não nos pertence. Só nos pertence se eu tenho paz no coração. Conseguiu paz? Está apaziguado lá dentro? Bom, a felicidade se torna parte da sua vida. Tudo é felicidade. Vamos continuar brigando. E Jesus dá a mensagem dele. E no final, ficai na luz de Deus. E foi isso que eles fizeram. Pegaram esses aprendizes de coração puro, mesmo sendo capelinos, tá? Dava para identificar aqueles que tinham coração bom, que estavam querendo se modificar.
se decepcionaram muito com vários deles, desses aprendizes, porque perceberam, começaram a treinar e perceberam que eles não era adequado, aí eles saíam, mas eles conseguiram selecionar um grupo grande, que são os que efetivamente saíram com missão. Eles saíram de Atlântida com missão. E eles sabiam a data que ia ocorrer o evento, sabiam de tudo. E foram sendo preparados direitinho para o evento final, que era o cataclisma que estaria afundando o continente. Mas mesmo para esses de coração puro, não foi explicado a técnica total da energia Avril. Não foi passado para eles. Não foi passado. Só uma parte pequena. Aqui só uma ilustração do Grande Espírito naquela tela que eu falei para você. Só uma ilustração. Ele tem uma razão para Jesus ter nascido naquela região de Nazaré? Não, não era a região, né? O problema era o povo. Ele precisava vir num povo que fosse monoteísta, senão ia dar problema. Já deu problema, né? Então, ele precisava vir num povo monoteísta. Foi isso a escolha. Agora, a região não era a região, o problema era o povo. Aonde tinha um povo que era monoteísta. Aí ele conseguiu vir lá. Mas essa história ela é um pouco diferente, né? Ele estava sendo preparado na época de Akhenaton, que era a última, fazia parte daquele novo império, né? Então já era previsto para ele nascer naquela época, na época de Akhenaton. Só que não deu certo, porque Akhenaton conseguiu ficar pouco tempo como faraó. Porque não queriam o monoteísmo. Não queriam o monoteísmo, né? Porque ele brigou exatamente com as forças mais poderosas que existiam na época, que eram a parte religiosa do antigo império. E aí não deu certo. Isso tudo está bem claro lá naquela 5 livros lá, Akhenaton, Moisés 1, Moisés 2 e Atlântida 1. Isso fala bastante. Se você ler esses textos, fica bem claro isso daí. Aqui fala um pouquinho mais os anos que se seguiram, né, do preparativo, e até que começa a aparecer, né, aquela pequena mancha, né, no céu, aparece, ou seja, começa a vir aquele pequeno astro vindo na direção. Os Atlantes acharam que não ia dar em nada, os Atlantes da época que já eram os capelinos acharam, esse negócio não vai dar em nada. Mas os que tinham sido informados por aquela conversa inicial, já há algumas décadas, com Jesus, com o Grande Espírito, já estavam se preparando e sabiam o que ia acontecer. Inclusive tinha a data certinha do evento. Até o dia já sabia. Eles sabiam até quando sair, né? Sim. E é interessante que todos os mestres, nenhum saiu, todos ficaram. Nenhum saiu da... Todos ficaram. E tentaram ajudar o máximo possível as pessoas que estavam lá. Mas mesmo assim, não saíram. Todos ficaram lá, sem exceção. Você fala, mas aí passaram por um karma da destruição? Nenhum deles sofreu. Antes de acontecer o evento, eles foram tirados do corpo. Para não passar pelo evento do afogamento, daquela catástrofe inteira. Nenhum deles passou pelo sofrimento. Todos eles foram desligados e conseguiram perceber, mesmo de longe, o que estava acontecendo. Mas nada sentindo mais. O corpo já estava desligado, então eles estavam na boa. E foi perguntado para eles se eles queriam ir para o outro mundo, ou seja, para o mundo mais adiantado. E todos eles falaram, a gente quer continuar aqui. Então, naquela época era permitido os Atlantes irem para outros planetas? Pela evolução deles, sim. Era permitido. Naquela época não era prisão ainda. Porque não era prisão. Porque eles eram capelinos puros, né? Não. Atlantes puro. Atlantes puros. Sim. E nós é que chegamos e fizemos toda a confusão. Isso. Foi mais ou menos isso. A gente gosta de um arrastapé e aí a gente começa a dançar o forró lá e não para, né? Aqui falando mais um pouquinho.
Então já estava ficando nos finalmente, né? Ou seja, estava praticamente na pontinha do evento, faltando só 3 meses. E aí algumas reencarnações, né, desses seres que estavam na época, quais seriam? Eu tenho até uma listinha aqui fazendo um pouco o comparativo da antiga Atlântida para as reencarnações futuras, né? Aqui tem mais um pouco. Então, quando estava praticamente uma semana, mais ou menos, aconteceu a destruição, aí que os habitantes de Atlântida perceberam o que ia acontecer, porque o campo magnético já estava começando a ser alterado, já estava começando o mar ficar meio revolto, aquele vento, né? Você percebia as aves em grande quantidade saindo, quando você começa a ver a ave voando em bando, você fica, opa, alguma coisa vai acontecer. E é interessante que os animais, mesmo sendo domésticos, né, eles começam a ter uma mudança no campo magnético no cérebro, e eles começam a uivar, começam a ficar estranhos, certo? Significa o quê? Algo vai acontecer. Então é melhor olhar essas coisas que estão e tomar alguma atitude, né? Porque algo vai acontecer. E não deu outra. Quando as pessoas começaram a perceber, tentaram fugir em grande escala, mas não deu muito certo, não. E em grande parte ainda é assim, esse sintoma dos pássaros indo embora. Ainda é. No mar, eu morei por causa de Ubatuba, a gente vê muita coisa nesse Sim. sentido. Você percebe que o mar está muito revolto, você vê um movimento dos pássaros para lá, porque mexe no campo magnético do cérebro dos bichinhos, que é uma forma deles fazerem as migrações. Eles têm um sentido magnético, que é uma bússola que eles têm, para fazer as migrações. Sabe aquelas migrações, às vezes, de milhares de quilômetros, né? Eles fazem uma migração longa. É igualzinho, mas eles têm isso daí. Agora, quando tem algum evento muito forte que vai mexer no campo magnético, eles ficam meio, sabe, perdidos. Aí você vê um movimento muito grande deles. Acompanha mais isso. Aprende com a natureza. Ela dá sinais. Hoje está previsto uma grande leva de pássaros voando. Fica olhando para que lado que eles estão indo. Todo mundo vai correr lá. E aqui, praticamente fechando, né, o que estava acontecendo na época com essas grandes mudanças causadas, né, por essa aproximação desse planeta não, desse asteroide, né? Não tem muito para onde fugir. Aqui só duas representações, né, do tamanho do impacto. Aquele bate no meio e meio que, sabe, quebra. Ele quebra. E o efeito, né, de algo muito grande batendo, né, na Terra causa um efeito assim devastador. Tudo que está em volta que eu estou falando é o quê? Às vezes milhares de quilômetros, né, o negócio vai longe. As ondas aqui chegaram a mais ou menos 2.000 metros de altura. Ou seja, 2 quilômetros de altura de onda. Eu acho que não tem nenhum prédio com 2 quilômetros de altura, né? Então, vai ser coberto. Vai ser coberto. Isso pode tornar a acontecer? Fala pra ela, não pergunta que eu respondo. Só para a cara dele, eu percebi, sim. Por mais que nós achemos, né, que existe injustiça, por mais que a gente ache que não deveria ser feito assim, como parar um povo que já estava em guerra, totalmente descontrolado
pelos vícios. Como parar um povo assim, que já detinha uma tecnologia avançada para a época? Como parar esse povo? Educando eles? Não ia funcionar mais. No estágio que estava, não tinha mais como corrigir isso. Aí é necessário parar. Como já havia acontecido em outra época. Alguém vai lá, superior, e fala, é melhor parar. E aí para. Esses caras sabiam que a gente ia chegar, né? Aqueles mestres da época. Eles sabiam, mas sabe, eles sempre identificam em nós uma esperança. Você pode escolher não fazer. E é isso que eles sempre esperam de nós. Eles sabem que nós temos uma rotina, ou seja, a tendência nossa é repetir tudo que a gente faz, independente da encarnação. Mas eu posso chegar num determinado momento e falar, eu acho que eu não vou fazer mais assim. E é isso que eles esperam de nós. Que a gente mude e não faça outra vez. Por isso que a gente volta. Não sei quantas vezes, mas a gente volta. E volta. E volta. E de vez em quando um para no meio do caminho e fala, eu acho que eu não vou fazer mais assim. E toma outro caminho. Aí esse deixa de encarnar. Não precisa mais, porque já fez a escolha. Nós estamos aqui porque não escolhemos ainda. E a gente continua. E continua. Vai e volta. Por enquanto vai e volta. Daqui a pouco só vai. Não volta mais, não. Vai para um outro lugar e aí você vai. Aí não volta mais. Passagem só de ida. É. E aqui, essa energia vril, né, ela tem esse símbolo do infinito, tá? Então toda vez que ela vai se manifestar, principalmente nas mãos, ela faz aquele símbolo do infinito. E aí ela faz o que tem que fazer. Essa é a manipulação correta dela. Não adianta mentalizar, vou fazer o infinito aqui. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas a manifestação dela, ela sempre faz esse símbolo com energia e aí começa a fazer aquilo que você está pensando. A gente podia dar um curso aqui, né? Melhor. Não. Bom, aqui só falando um pouquinho da questão da sociedade Atlante, né? As principais raças eram essas duas aqui, mas infelizmente nós fazemos parte desse grupo aqui, ó. Desses exilados aqui. Infelizmente. Ou nós achamos que somos atlantes puros? É capaz de ter gente que acha. O desejo pode ter, mas Alguns aí podem ser até os sacerdotes do Vril, hein? Sei não, hein? interessante. Acho que Eles não estão aqui. Os atlantes, assim, fisicamente, eles eram maiores. Bem maiores que a gente. Assim, com a chegada dos capelinos, teve alguma mudança no DNA? Eles ficaram diferentes? Não, foi mantido. E esse povo maior aconteceu o quê com eles? Foram destruídos. Não teve um pessoal que saiu? Saiu. Esses que saíram sobreviveram por algum tempo, mas vão morrer. E depois não nasceram mais grandes. Antônio, mas agora é sério, os da rebelião de Lúcifer não estão entre os da Terra? Os da rebelião de Lúcifer? Como assim? Claros. Sim? Estão, né? Não? Eu estou falando dos sacerdotes. Os sacerdotes estão, né? Então, todos eles estão. É isso que eu queria saber. Aqui fazendo só um parâmetro, né, das encarnações, inclusive o nosso tão famoso Allan Kardec. E algumas lendas tendo como base quem? Aquilo que os capelinos ou os atlantes propriamente dito fizeram com as outras civilizações. Aí tem um monte de lendas aí atrás, mas baseado neles.
O Tony, o Jim e Thor eram forma de pensamento? Não, Não. eram Atlantes. Eles viam sair raios das mãos deles, mas não era raios, era energia abril. É interessante isso. Mas tudo bem. É o raio que o parta, né? Mais ou menos isso. Aqui tem uma lista de algumas pirâmides, né? Que é só um enunciado básico. Daí eu fui pegando cada uma delas, né, e abrindo para vocês verem como é que funcionava isso. Tá? Aí estão as enterradas também? Tem algumas que estão. Aqui 3.000 anos antes de Cristo, no Irã, tem essa construção aqui, ó. Visível? Essa é visível. Isso no Irã. Essa daqui fica lá perto no antiga Suméria, né? Suméria ficava ali, que é a cidade de Ur. Essa é uma construção. Essa outra aqui, no Irã também, a gente acha que é só no Egito, né? Não. Vai andando. Essa outra, fica essa daqui é no Egito, né? Essa daqui é no Egito, na terceira dinastia. Sem graça essa pirâmide, né? Tem essa outra aqui também, já bem desgastada, né? Isso também no Egito, na quarta dinastia. E ela é torta mesmo, tá? Não é retinha, não. Foi um probleminha de cálculo. Os mestres, eles não passaram toda a tecnologia abril Não. para os 12 que saíram. Como eles construíram as pirâmides? Aí existe eles se manifestavam na época para ajudar os antigos meninos que eles tinham. E aquela parte que os draconianos também induziam, né? Com o intuito de impedir a terra e se libertar da prisão. Eles tentaram fazer isso lá em Atlântida. Foi lá que eles tentaram fazer. Instigaram os dois povos principais, que eram os brancos e os vermelhos, né, a guerrear e usar a energia abril. E os brancos, né, eles conseguiram canalizar uma energia e montaram em laboratório e fizeram testes, né, com energia atômica e criaram aquilo que a gente chama de antimatéria, que é o Sol negro. Eles fizeram isso lá. E quando houve o afundamento, esse Sol negro foi levado lá para baixo. Ele existe ainda. Sim. Isso daqui também no Egito, né? Pirâmide vermelha. Tem essa outra pirâmide aqui, essa de Quéops, tá? Grandinha, né? Vocês já foram lá? Ninguém foi? Já foi? Entrou nela? Tudo bem? Eles só permitiram isso, a entrada? Porque tem muito mais coisa lá. O acesso ao público. Entendi. Mas tem gente que só de chegar aí na frente passa mal, né? Depende da pessoa, sim. Ou então traz um monte de amiguinhos juntos. Tem um monte de companheiros. Tem um monte de companheiros. A gente já atendeu aqui, né? Vários. Daqui fica lá no Sudão. Aqui a gente já está indo lá para a África, tá vendo?
lá no Sudão. Diferente, né? Essa daqui é uma tumba de um rei que foi embora. Aqui nós temos Tony, e essas outra no pirâmides Sudão. desse tipo, que são menores e tem essa base pontuda, também era para acoplamento de naves? Dependendo da pirâmide, sim, mas para naves menores, né? Mesmo essas do Sudão? Sim. Eu não coloquei as imagens aqui, mas na época era normal o que eles usavam chamado Vimana. Vimana eram naves que os atlantes tinham. E é interessante que essas naves, quando não tinham a utilização plena do vril, ela não funciona. Porque ela lê a sua intenção. E a nave funciona pela sua intenção. Então, se você tem uma intenção bélica, ela não funciona. E aí, todo mundo tinha as naves e conseguia fazer ela voar? Não. Tudo parado. É interessante isso. Você já imaginou o nosso carro não funcionar por causa da gente? Fica parado. Qual a sua intenção? Não ia funcionar mesmo. Então, todas essas... E tinham muitas naves. Grandes, pequenas, aquelas individuais também. Todas elas eram nome de Vimanas, né? E tinha formatos diferentes e tal. Mas elas começaram a parar de funcionar. Porque a pessoa que tocava precisava conhecer o vril um pouco na sua plenitude. Quando começou a usar para a parte bélica, começou a desmontar todos os cristais. Os cristais começaram a rachar, ou seja, não acumulava mais energia, não fazia funcionar. As naves começaram a parar e não saía do chão. Não saía do chão. Interessante isso, né? E as naves ocupavam essa base toda? Não, é só a parte da ponta. Não sei, mas as quatro, por exemplo, ou as quatro, assim, uma nave enorme. Ah, sim, dependendo do tamanho, sim. A gente já está no caminho, né? Porque tem celular que reconhece a íris. Sim, e tem celular que não funciona mais na sua mão. Não sei se você percebe já, né? Ele já não funciona. Ele já não funciona. Está mostrando qual a sua intenção com o celular. Ele começa a parar de funcionar. Ele para de funcionar. Já está acontecendo, na verdade. Só que o negócio vai intensificar ainda mais. Isso daqui, se não me engano, é na China, é isso? É na China. Aqui tem algumas pirâmides que ficam nesse vale aqui da China. Bem aqui, ó. Um monte de pirâmides lá. Na China. Os atlantes andavam pra caramba, né? Mas eles não tinham dificuldade, né? Eles pegavam as naves deles e eles iam com facilidade. Era questão de segundos e eles estavam lá. Tá? Muito rápido. Tinha algumas que atingiam uma velocidade perto da velocidade da luz. Tá? Era muito forte o deslocamento deles. Isso daqui é onde que é? Na China também. Aqui na China também. Bastante tem. Tem essa daqui, que é a pirâmide branca, né, que eles chamam. Fica na China também. Só tem uma foto preto e branco. Tem alguma pirâmide na nossa região? Sim. Tem sim. Tem uma principal que está enterrada. Logo, logo ela vai aparecer. Na verdade, ela vai ser empurrada para fora. Ela vai aparecer. Só esperar um pouquinho. Não vai ser bom quando ela aparecer. Essa outra na China. Quando você fala que não vai ser bom, mas pirâmide é sempre um mau presságio? Não, não é isso, né? É que nós não estamos acostumados com o campo magnético que ela vai gerar. A hora que ela vem, ela faz naturalmente a conexão com alguma estrela. Aí vai vir coisa. Aí vai ser aquele chupão. Não é isso que vai acontecer. Mas quem está com a energia muito densa, você vai desmaiar, você não vai aguentar ficar perto. E ela vai dar aqueles pulsos, né? E esses pulsos, num raio de alguns quilômetros,
tudo que for eletrônico para de funcionar. Qual é a intenção dela? Qual é a intenção dela? Acabar com o WhatsApp. Assim, cara, o pessoal vai ficar... Ele sabe que Não é não. Ô, Careca, imagina se isso acontece num sábado, na hora que a gente está trabalhando aqui. Afe Maria! Daqui fica na Indonésia, tá vendo? Até a Indonésia acaba mexendo também com pirâmides. Diferente, né? Pensou, Tânia, a gente trabalhando numa ponta de pirâmide começa a erguer o ar pelo céu? Fala isso não, cara. Ui! Ui! A maca tá salva. Tá bom. Não, essa é dos seres especiais. Tá bom. Rapidão. Esse daqui é lá no Camboja, né? Porque eu estou privilegiado aqui, eu estou pertinho. Polinésia. Tem essa daqui também, ó. Essa já é em Roma. Em Roma. Está preservada, lógico, deram um trato nela, né? Porque ela estava mal o negócio aí. Deram um trato nela. Ela não é assim bonitinha, não. Tem aqui, parece uma montanha, né? Mas na verdade é uma pirâmide. Essa é uma das que parece estar enterrada, mas é uma pirâmide. É uma pirâmide. Tá? Fica lá na cidade do México. Aqui, novamente no México. Esses Olmecas é uma civilização antes do Maia, dos Maias, antes dos Aztecas, uma civilização antes. Essa também lá no México. Diferente elas, Por que né? a maioria lá, Tony? Porque estava bem pertinho da Atlântida. Era muito pertinho ali. Bem pertinho. Era o lugar mais perto do continente, mais perto ali, geograficamente. Então veio muita gente ali. Cidade do México tem um monte de pirâmides. Um monte. Essa daqui no México também, tá vendo? Essa parte dela está enterrada. Inclusive na cidade do México, a capital, né? A pirâmide que está lá está enterrada. Aí eles descobriram a pirâmide, aí começaram a cavar. Certo? Então, quando você quer visitar a pirâmide, você olha assim, cadê a pirâmide? Não tem pirâmide. Aí você começa a pegar os túneis, aí você vai entrando nela e vai descendo. Ela está enterrada. Está enterrada. Então, e essa daí que está enterrada, tá no topo, não causa problemas, como você falou que vai... Essa não. Essa não. Essa não. Ali tem muita gente morta ali. Esse é o que é o problema. Você liberou, na verdade, os espíritos que estavam presos. Muito espírito preso. E essa que está aqui no Brasil Essa é outra coisa. outra coisa. Essa é outra coisa. Ela está, inclusive, vinculada a um chakra planetário. Ela vai pegar a força do chakra. Isso. E vai fazer a conexão. Aí ela vai dar o pulso. Não vai ser muito legal. No Brasil ou é na América do Sul? No Brasil. Ela está em cima de um chakra planetário. Essa daqui no México também, tá vendo? Um monte no México. Essa pirâmide do Sol. Essa daqui eu estava lá na ponta, também. Eu subi. Mas você Fiquei lá em cima. mexia dessas coisas aí, né? Não, eu era meio mais retardado. Agora eu sou menos, mas... Mas você já estava na hora, né? Não, ainda não. É, por isso que eu fui, eu acho que Você chamou eles aí agora de passagem. Essas pessoas, viu, Tony? Essas pessoas que vão nas pirâmides, você já se entrevistaram em mim, são essas que nós trabalhamos na loja? Muitas delas são. Muitos delas são. Daqui na Guatemala. Para vocês verem que o negócio de pirâmide está bem esparramado, né? Tá
Tudo quanto é lugar você acha. Tem uma para cada um. Onde que é essa aqui? No México também. Lá em São Tomé, eles têm uma lenda que eles falam sobre a ligação com o Machu Picchu de um túnel. E tem um campo energético muito forte lá. Tem alguma ligação, porque eles falam a gente conheceu um peruano, e ele falou que teve algumas expedições do lado de Machu Picchu para descobrir o final desse túnel, para onde eles saíram, foram pessoas do exército. Chegavam a um ponto que a corda acabava, ou eles encontravam algum ser e mandavam voltar. Eles nunca conseguiram ir até o final desse túnel. E é um senhor lá do Peru, que ele falou dessas expedições e nunca se soube. Eles descobriram, né? Ele acho que aconteceu. O que estão acontecendo? Se realmente há uma ligação entre essas coisas. Muitas pirâmides têm comunicação interna, subterrânea. Muitas pirâmides têm, entre elas. Porque São Tomé em cima de uma montanha, eles falam que é uma montanha, Eu sei. é uma pedra. Ali era outra coisa. Sim. Ali era uma estação. Uma estação. E ali tem um chakra, né? Sim. Ali era uma estação. Em Belize, Antônio, entre as enterradas, tem algumas que já são conhecidas e outras que ainda não foram ainda não foram identificadas. descobertas. Ainda não foram descobertas. A do Brasil já foi descoberta? Não. Qual estado? Está no Brasil. Brasil. Está no Brasil. Está no Brasil. Mas eu acho que está na Bahia. É mesmo? Por que você sabe? É assim? Eu gosto da Bahia, e a Bahia tem uma energia diferente. Eu também gosto da Bahia. Gosto muito de Tem uma lá. energia diferente a Bahia. Quem vai na Bahia sabe o que eu estou falando. Eu gosto muito de lá também. Essa pirâmide é diferente, né? Tem essa outra aqui também. Tá vendo? Todinha coberta, mas é uma pirâmide. Essa fica nos Estados Unidos. Em Illinois. Sobre essas naves que você disse que ficaram, existe assim, conhecimento humano a respeito delas? Como assim? Existe algum vestígio histórico, alguma coisa assim? Alguém conseguiu descobrir que essas pirâmides, aliás, que essas naves existiam aqui? Algumas foram descobertas já. Mas elas até viram como funciona, mas não sabem fazer elas funcionar na prática. Mais ou menos. Aqui, lá no Peru, em Lima, né? Parece montanhas, né? Mas se você chegar perto, você percebe que ela foi construída. Esse é um dos modelos que está enterrado também. Nessas naves que eles falaram que já foram descobertas, eles tentaram fazer a engenharia reversa, mas não conseguiram. Tentaram fazer funcionar, mas não funciona. Porque ela é movida a energia vril. Aí não dá certo. Nós não temos nenhum mago encarnado que saiba mexer com a energia vril. Aí não dá certo. Tem desencarnados. Encarnado tem um monte. Fica aí entre nós. Onde que é essa daqui? Ah, no Peru também, né? Se você olha, parece que é só uma montanha, né? Mas na verdade é uma pirâmide construída. Muito antiga. Tem mais essa daqui, na Bolívia. Bastante. Aqui só para a gente ter uma ideia de quantidade de pirâmides, né, que existe no mundo. E eu peguei só algumas. Peguei acho que 30 e poucas pirâmides aqui. Mas tem muito mais. Muito mais. Inclusive algumas que estão submersas. Na Ásia tem muita submersa. Até já foi descoberta perto do Japão principalmente. Tem muitas recente. Tem muitas pirâmides que estão embaixo da água, tá? Essas já descobriram, e não conseguem entender o que está fazendo lá a pirâmide. Tá? Mas ela está quietinha lá. E é do lado do Japão. Então, Tony, lá na Península de Maraú, vou falar um negócio.
na Península de Manaus, em Itaquí de Fora, bem na frente da lugar onde a gente vai para mergulhar nas piscinas, tem um paredão de pedra, é na beira do mar, inclusive já tem muita gente que morreu ali, não sei se você já ouviu falar. Não. Diz que chega a mais de 100 metros de profundidade e é pedra, pura, assim, vai para baixo. Você já ouviu falar? Não. Bem nas piscinas de Manaus mesmo. A gente tem muita gente que não chega, porque eles fecham tudo ali, né? Mas é um paredão de pedra. E tem gente que fala que ali é um caminho de alguma coisa. O pessoal comenta. Não é bem isso que está ali, mas tudo bem. Tem coisas um pouco mais sérias do que ali. É muito fundo e tem gente que morre ali, sabia? Eles têm uns avisos. A maior situação não é na Bahia. A maior situação está lá na região de Natal, ali, aquela região ali. Ali foi um grande polo de naves que vinham de Capela. É ali naquela região, que é o extremo, né, do Brasil. Ali foi um grande polo, as naves vindo de Capela pousavam ali para fazer uma base ali. Foi feita uma base gigantesca ali. Eu não falei isso. Falando. Na Bahia tem algumas coisas, sim, é verdade, certo? Mas o foco principal é ali naquela região na capital, né? De Natal ali. É ali que está o foco de energia, porque ali foi construída uma base para trazer o pessoal de Capela. Eu estou ali em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma outra energia. Não é bem isso que tem. É outra coisa que tem lá. A parte de Foz do Iguaçu é outra energia. Qual é? Qual é? Gaia. Gaia puro. Energia de Gaia puro. Na verdade, a origem não é ali. Ali é só a manifestação externa. Mas a origem está um pouco dentro do território brasileiro. Que é ali que tem uma manifestação muito forte, que é o aquífero Guarani. Ali que está o centro de um campo de energia violento da Terra. E ele se manifesta e joga isso daí para fora, que vai desaguar no rio que chega na Foz do Iguaçu. Mas lá é só uma manifestação. A origem está mais por dentro do território. Não é só o território brasileiro, né? Ele pega um pedaço do Paraguai, ali aquele subindo ali, que a gente chama de aquífero Guarani. Ali que tem. Hã? É no Paraná. O quê? É no Paraná, no estado do Paraná, esse aquífero. Não é só o Paraná, é mais. Ele é uma parte do sudeste ali, sudeste, sul, centro-oeste ali, é uma região enorme, que é onde brota a energia pura de Gaia, que é a água, pura água. E essa água depois ela vai se manifestando, vai para os afluentes, né? E deságua no rio que dá origem à Foz do Iguaçu. Ali é a nascente, né? Você está falando. Eu estou falando, por isso que eu estou falando, a origem não é lá é uma manifestação. A Foz do Iguaçu é uma manifestação. Tem um campo de energia muito forte, mas é uma manifestação de Gaia. A origem... aquíferos do mundo, né? Sim, é o maior. É o maior. É o maior aquífero do mundo. E está ali, esse aquífero Guarani. Aquela montanha que tem em Peruíbe, que fala que tem ancoramento de naves ali, existe ali? Ancoramento de nave? Tem uma pedra ali muito interessante. Que você chega ali... Só não aconselho ficar sentado nela, não. E tem gente que fica lá sentado, assim. Não é bom isso, não. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que tem alguns pontos, tá, que são campos muito radioativos. E não é radioativo natural. É radioativo daquilo que vem e pousa. Tá? Ele cria um campo radioativo. E como existem algumas manifestações nesses lugares, tá? Então a pessoa acha, é um lugar legal para você ficar, mas você não sabe aquilo que você está fazendo com o seu corpo, porque são polos radioativos, porque são lugares propícios para algumas coisas acontecerem. Elas vão e pousam lá. Só que deixa resíduo radioativo. Ali em Fernando Noronha, as duas pontas ali, beleza. Isso eu não sei. Bom, eu coloquei 3 livros aqui do Roger Bottini, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, que é o Akhenaton e Atlântida, o Reino da Luz e das Trevas. Tem outros textos daí também, mas esses são os principais que traz essa base aí
de que eu peguei. Eu também coloquei... Também qualquer coisa dessas pirâmides, né, entra nesse endereço aqui também, tá? Que é Ensinando História, né? Que fala de todas essas pirâmides também, que eu peguei de lá para montar esse material de vocês. Existe uma previsão, né, para que esses antigos Atlantes reencarnem, tá? Existe uma lista, né, de encarnações, inclusive um dos líderes capelinos, que hoje está um pouquinho mais bonzinho. Existe uma forte expectativa de que ele reencarne novamente, para ajudar a sociedade a dar uma virada. Não falam que Juscelino Kubitschek foi um egípcio e tal? Isso ele foi mesmo. Como você também foi. Sim. E outras coisas também. Nós já tivemos, sabe, misturado com várias civilizações. Nós já estivemos. Encarnações diferentes, momentos diferentes. E nem todo mundo esteve junto, né? Mas como a gente começou a aprontar junto, aí começou a nascer tudo junto. Tá? Enquanto a gente fazia separado, tudo bem. Depois a gente começou a se juntar e fazer coisas juntas. E não boas. Bom, já que fez junto, agora vocês vão nascer tudo junto. No mesmo país, no mesmo estado, na mesma... E se não nasce no mesmo país, no mesmo estado, você dá um jeitinho de, eu vou mudar para aquele lugar. E você vai. Tá? E na verdade é um chamamento para você se encontrar com pessoas e para tentar ajustar coletivamente aquilo que eu fiz coletivamente. O Arca. O Arcas não fala essas coisas, cara. Mas não é? É país, cidade, planeta, país, cidade, bairro, centro espírita. Existe isso sim, certo? A gente tem um certo chamamento, né? E a gente não sabe muito bem porque se encontra em determinados lugares, determinados bairros. A gente vai se aglomerando, Tem algumas coisas que são forçadas para nós, certo? Então, Vizinho. Não. Vizinho não é forçado. Vizinho você escolheu. O que é forçado é família. Esse é forçado. E esses são os ajustes mais finos, né, que eu tenho que fazer com as pendências individuais. Isso é família. Agora, vizinho eu escolhi. Só que fiz uma escolha errada. Só sair de perto. Resolve. Mas a expectativa de muitos desses seres voltarem para dar, sabe, uma mexida. E são seres fortes. Muitos deles não são muito, sabe, carinhosos, assim, amistosos. Mas não quer dizer que eles sejam ruins. Eles são muito duros. E estão vindo alguns desses seres muito duros, muito fortes. Tá? Já tem 2 ou 3 encarnados assim, muito duros. Estão pequenos ainda. Deve ter uns 7 anos, mais ou menos. Logo, logo, já vai começar a colocar as manguinhas de fora. E vai ser rapidinho a notar, né, esses seres. Rapidinho. E no Brasil tem uns 2 ou 3 já prontos. Assim. Não, são do bem. Só que eles não são muito tranquilinhos, não. Sabe? Não são dóceis. Eles não são dóceis. Já dá problema para os professores, já. Já dá problema para os professores. Mas está previsto muita gente de luz encarnando, muita gente de luz, mas também muita gente das trevas. Porque precisa fazer uma asepsia do umbral. Então, do mesmo jeito que vem uma leva gigantesca do umbral, precisa reencarnar neste século mais ou menos uns 8 bilhões de seres. Precisa vir. Eu estou falando bilhões. Precisa reencarnar 8 bilhões. Nesse século. Para balancear isso, né, precisa vir um grupo grande, certo? De seres iluminados para balancear isso. Só que a proporção é bem diferente, né? Nós achamos, bom, já que vem 8 bilhões, vai vir 8 bilhões de seres iluminados. Não precisa disso. Na verdade, o campo vibratório desses seres de luz, a média é de 1 para 1 milhão. É 1 de luz
para 1 milhão de trevas. É assim que vem. E é o suficiente. Não precisa. É o suficiente, não precisa mais. É um ser de luz, que vem numa certa qualificação, certo? Para 1 milhão de seres das trevas. Ou seja, nós do umbral. Nós não somos tão ruins assim. É. A dureza é que nessa sala aqui não tem nenhum de luz, mas tudo bem. Nenhum de nós aqui é de luz. Nem o moleque. Só os negros. Não é não. Não é não. Você é de luz? Não, só tem luz negra aqui. Ah, tá bom. Mas faz parte do nosso aprendizado. Então, por mais que a gente ache que esteja sozinho, que o negócio vai degringolar, lógico que vai ter algumas mudanças, sem dúvida, certo? Mas nós estamos sendo amparados cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, eu tenho que ter aquilo que a gente chama de fé. Eu preciso voltar a acreditar em mim e acreditar em Deus. E parar de brigar com Deus. Porque quando a gente é contrariado, imediatamente você já briga com Deus. Quando eu sou contrariado com as pessoas que eu quero, com o dinheiro que eu quero, com a saúde que eu quero, eu sou contrariado em alguma coisa, você briga com Deus. Não dá certo, assim não funciona. Também. Então precisa aumentar a fé, entender que existe um momento que nós vamos passar, que é mais ou menos o que aconteceu com Capela. Com Capela não, com Atlântida. Então, se nós estamos sendo de um jeito ou de outro mais ou menos esclarecido, eu vou ter que ajudar quem não está esclarecido. É a nossa vez. É a nossa vez. Então a gente tem que ajudar muita gente. Parar de olhar só para o seu umbigo. Trabalhar um pouco o seu egoísmo, né? Que todo mundo tem o egoísmo, mas a questão é, qual é o nível de egoísmo que a gente está falando? Se está muito centrado em nós mesmos, o negócio vai pegar. Eu preciso abrir um pouco esse leque, cuidar mais de outras pessoas. Trabalhar a sua energia, entender o seu potencial, que todo mundo tem essa força, todo mundo tem que desabrochar essa energia, ou seja, trabalhar a estima, né? Que muitos de nós acham que não consegue, que não está no tempo, não estou pronto, estou com um monte de medo. Quebra essa estrutura. Quebra isso. Nós temos a capacidade muito maior daquilo que a gente acredita. Trabalha a autoestima. Uma vez trabalhado a autoestima, as entidades de luz se aproximam e a gente tem força suficiente para fazer o que tem que fazer. Ajude mais e peça menos. Essa é a regra. Ajude mais e peça menos. É interessante, quando mais você ajuda, mais você é ajudado. Porque a gente faz o contrário. Eu peço tudo, não, eu só vou conseguir ajudar alguém quando eu ganhar na loto. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Então, faça, e não quer dizer que você vai ganhar na loto, você está entendendo, né? Porque eu não posso fazer barganha. Os únicos seres que fazem barganha com nós são os seres das trevas. O pessoal da luz não faz acordo, não tem acordo com eles. Não adianta falar, olha, você me ajuda que eu vou fazer a penitência, eu vou fazer não sei quantas missas, não é assim? Eu vou ajoelhado até a Aparecida do Norte. Não vai dar certo. Não é assim que funciona. Eu estou querendo fazer troca. O pessoal da luz não faz troca, não faz acordo. É o que tem que ser feito. E quando os acordos são feitos, provavelmente fiz acordo com alguém que não podia fazer acordo. E depois ele vai me cobrar. Precisa ver se depois a gente tem recurso para pagar isso. E para evitar que eu faça acordo, daí você fala, mas eu fiz o acordo inconsciente. Não é inconsciente. O acordo é feito consciente porque você tem raiva de alguém. Então, segura a língua, segura o pensamento e para de ter raiva das pessoas. Porque ter raiva e você não resolve a raiva, você vai fazer acordo. Você fala, mas eu não percebi que eu fiz esse acordo. Fez. A pergunta é, você continua com raiva? O acordo foi feito. Com alguém. Pode ser encarnado? Até pode. Mas pode ser desencarnado também. E aí alguém vai vir cobrar de você.
E vai vir. Aí você não sabe porque você tem um personal obsessor. Fica o tempo inteiro atrás de você, o tempo inteiro atrás de você, o tempo inteiro. Ele quer a parte dele. Ele não te ajudou? Do jeito dele? Agora dá a parte dele. Tudo bem, ser de luz? Ah, entendi. Trabalhemos em benefício próprio e em benefício dos outros. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente aprende e mais a gente tem condições de crescer espiritualmente. E quando a gente sente que isso favorece as pessoas ficam bem, isso nos dá paz. Se nos dá paz, eu fico feliz. Essa é a regra básica. Repara, quando você faz alguma coisa para alguém, a pessoa, sabe, se sente bem, sabe, você percebe o efeito que isso aconteceu. E às vezes é uma palavra, às vezes pode ser um passe, às vezes é ajudar com alguma outra coisa, não importa o que seja. E você percebe que a pessoa toma um outro caminho, sabe, ela se sente bem, essa outra pessoa. E consequentemente você vai sentir aquela gratidão, entre aspas, tá? A pessoa não precisa te agradecer, mas você vai se sentir muito bem. E se sentir bem quer dizer o quê? Eu estou em paz. Se eu estou em paz, felicidade chegou. Essa é a regra básica para todos nós. Façamos a nossa parte. Não fica preocupado em fazer coisas maravilhosas, assim, mirabolantes, sabe? Coisas grandiosas. Alguns de nós têm essa capacidade, mas se nós formos pelo menos uma gota do oceano e todo mundo fizer a sua parte, a sua gotinha, o oceano é enchido novamente. Nós não vamos ter seca. Cuida da sua gota, é o suficiente. Cuida da sua gota. Leva ela lá no oceano e põe ela lá. Mas para levar lá, eu preciso fazer o meu movimento. Põe a gotinha de água lá, a sua gota. Não fica preocupado, como é que eu vou fazer uma dança da chuva para encher o reservatório? Para com isso. Cuida da sua gota, faz a sua parte. Fazendo a sua parte, esse reservatório vai ser preenchido, o oceano vai se abastecer dos efluentes dos rios e a vida se torna plena. Faz a sua parte. É a gota que precisa. É só a gota. Tudo bem, senhores? Senhores, obrigado. Tá? E daqui, boa Páscoa, né? Bom Ano Novo. Assim, a gente vai se vendo aí. Vamos com Deus. Até mais.